Olá, camaradas! Vamos a mais um vídeo do quadro Lutas do Povo Brasileiro, aqui do canal Escola de Socialismo. Hoje vamos falar sobre a Greve Negra de 1857 na Bahia. Mas antes de prosseguirmos, deixe seu like, se inscreva no canal e marque no sininho para que você possa sempre receber as novidades que temos aqui para você. A Bahia foi uma das principais regiões escravistas de todo o Atlântico, no século XVI até o século XIX. Foi de tal forma que a escravidão contaminou todo o tecido social, econômico e cultural no campo e na cidade. Em meados do século XIX, os escravizados eram cerca de 40% da população de Salvador. Assim como os trabalhadores domésticos, os trabalhadores de rua eram, sobretudo, escravos e libertos. Pessoas geralmente nascidas na África e seus descendentes. Eram chamados de ganhadeiros e ganhadeiras. Os homens se ocupavam do serviço de transporte, carregando desde pessoas e objetos de todo tipo e tamanho. Já as mulheres desfilavam com seus tabuleiros, vendendo todo tipo de mercadoria. Eles e elas eram sempre obrigados a retornar a seus senhores uma determinada quantia daquilo que era ganho pelo serviço, mas podiam embolsar o excedente do valor combinado. Por isso, as atividades eram chamadas de atividades de ganho. Muitas vezes estes excedentes serviam até para ajudar a pagar a alforria. Mas nem todos os trabalhadores de rua eram escravizados e dentre estes havia também pessoas livres e libertas. Porém, em sua grande maioria mesmo, eles eram africanos natos. Salvador do século XIX se notabilizou pela ocorrência de muita agitação popular envolvendo esta população de cor. Foi assim com a revolta dos Malês, em 1835, a revolta da Sabinada, em 1836, esta de caráter federalista, a revolta da Cemiterada, em 1836, a revolta da Carne sem Osso e Farinha sem Caroço, em 1858, esta, portanto, um ano depois da Greve Negra, que foi em 1857. Os trabalhadores de rua eram acostumados a participar de diversos destes movimentos coletivos e violentos e de ruptura com a ordem vigente. O mais famoso deste foi a Revolta dos Malês, em 1835. E foi justamente após este episódio que as autoridades passaram a tentar impor um severo controle sobre estes trabalhadores, o que sempre foi driblado por estes. Antes de 1857, portanto, outras tentativas de implementar controles sobre os trabalhadores e trabalhadores de ganho existiram, mas sempre encontraram uma resistência sistemática, que, mesmo pacificamente, acabavam minando este intento. Novamente, naquele ano de 1857, ao tentarem reeditar uma postura que já havia ocorrido em 1835, o comportamento não foi diferente. E os pretos e pretas, que davam cor e vida às ruas da capital baiana, surpreenderam com uma tática de ação coletiva até então desconhecida no Brasil. Protestaram contra a obrigatoriedade do registro junto à Câmara Municipal, o pagamento obrigatório de imposto, o uso de uma placa de metal em lugar visível com número de matrícula estampado nela, e mais uma série de medidas policiais que não eram aceitas por esta parte da população que já sofrera tanto sendo humilhada e castigada. Pois bem, decidiram então paralisar as atividades. E foi assim que no dia 1º de junho, a cidade amanheceu
completamente vazia. No caso do pagamento de tributos, isso já era praticado entre as mulheres. As ganhadeiras pagavam taxas, seja na condição de ambulantes, seja na condição de tabuleiros fixos. No caso da postura municipal de 1857, havia chegado a vez de cobrar também dos homens, geralmente carregadores, que se organizavam em cantos de trabalho espalhados pelo centro da cidade. A greve permaneceu por mais de 10 dias angustiantes para quem dependia do trabalho dos ganhadores. Um movimento que recebeu adesão maior até do que a da Revolta dos Malês, e foi o primeiro movimento paredista envolvendo a classe trabalhadora urbana de todo o Brasil, antecipando-se a greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro, que foi em 1858. Os ganhadores eram responsáveis pelo transporte da cidade e, por consequência, a cidade inteira praticamente parou. Fato que gerou a oposição do governo provincial, o senhor Cansanção de Sinimbu, que se deslocou em defesa dos interesses dos consumidores dos serviços prestados pelos grevistas, e em confronto com os vereadores da Câmara de Salvador, responsável pela medida arbitrária. Não era revolta, não era quilombo, não se tratava de nenhuma forma até então conhecida de luta, não era sequer um protesto contra a escravidão. Tratava-se da suspensão do trabalho de uma população formada majoritariamente por africanos, escravos ou não, contra uma medida de Estado. Estes trabalhadores se colocavam contra medidas que visavam limitar a sua atuação laboral, com imposição de taxas muitas vezes escorchantes. Tensão que permaneceria por muitos anos após o ocorrido. No dia 12 de junho, a greve estava praticamente acabada. O transporte de Salvador foi aos poucos retornando à sua normalidade. Muitas prisões haviam sido efetivadas e os trabalhadores obtiveram um triunfo parcial, pois conseguiram derrubar a taxa de matrícula e modificaram-se os termos de fiança exigida dos libertos, mas não lograra abolir todas as medidas da postura. Em setembro, a Assembleia Provincial alterou a lei. A chapa de identificação permaneceu exigida, porém passou a ser gratuita, e mesmo assim era comum ver trabalhadores sem utilizá-la. Permaneceu letra morta. A greve negra de 1857 revelou a audácia e a criatividade dos trabalhadores, ao adotar novas formas de resistência e de luta, que deixaram perplexas as autoridades políticas e policiais da Bahia, tendo repercutido em todos os principais jornais do Império. No fundo, havia o plano de desafricanizar a cidade, tendo como tática o uso da ferramenta fiscal, como a adoção de taxas e de tributos, especialmente sobre os nascidos na África, que eram responsáveis por mais de 50% da mão de obra de Salvador, o que provocaria uma migração para a zona rural, promovendo provavelmente uma nova oferta de mão de obra no campo, já que havia o encerramento do tráfico internacional de escravos. A oposição entre trabalhadores nacionais e africanos na cidade também se dava devido à concorrência que havia pelos postos de trabalho. Além disso, havia o medo da grande concentração de população negra na capital baiana, e isso gerava o temor da repetição do que houvera ocorrido no Haiti no final do século XVIII. Bem como a grande minoria branca sonhava em circular em uma cidade com feições mais europeias, motivo pelo qual também se arrastou por décadas perseguições a manifestações da cultura africana. Assim, os trabalhadores africanos, que nunca pediram para estarem no Brasil, se tornaram persona non grata em determinadas situações.
Um preconceito anti-africano que reforçou a cultura do racismo. No entanto, além dos senhores que se locupletavam do trabalho de ganho de seus escravos e dos clientes dos serviços ofertados nas ruas, que estendiam a mão em solidariedade aos ganhadores, desenvolvendo relações de subordinações baseadas em processos multifacetários de negociação. Havia ainda a disposição de resistência que estes homens e mulheres estabeleciam à sociedade e a sociedade que os oprimia. Com o declínio da população africana, a discriminação dedicada a estes foi logo passada a ser praticada contra seus descendentes, na forma de racismo com carimbo de pseudociência. Embora muito da mentalidade escravista permanecesse viva no imaginário da sociedade. As formas de trabalho foram modificadas e deram lugar a uma ordem não mais etnizada, mas que se manteve racializada e calçada em uma lógica classista, tal qual a consciência de classe e étnica, que fora claramente demonstrada pela primeira vez no Brasil, quando ganhadores e ganhadoras de rua de Salvador, naquele ano de 1857. Pessoal, para quem quiser se aprofundar no assunto, esta história está toda ela contada com riqueza de detalhe no livro do historiador João José Reis, intitulado Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia. É isso aí, pessoal. Espero que esta reflexão tenha contribuído com vocês de alguma forma. E nos vemos por aí. Estamos distantes, mas estamos juntos. Um forte abraço.